Quando eu era menino, nos raros momentos em que eu saía com meu pai de carro, eu sempre ficava imaginando que tinha um ninja que estava indo na mesma velocidade que o nosso carro e esse ninja nunca poderia tocar o chão. E eu imaginava esse ninja pulando na cabeça das pessoas, pulando nos outros carros, pulava nos postes, ele corria pelos fios de alta tensão, ele corria, subia, né, correndo e subia pelas paredes do prédio e ele nunca podia tocar o chão e ele sempre tinha que nos acompanhar. É engraçado que as crianças, né, elas compartilham, principalmente os meninos, eles compartilham um conjunto muito grande de sonhos, de imaginação. Faz sentido, porque é na infância que a gente está construindo todo o nosso imaginário. E nós fazemos isso por meio das influências externas, dos estímulos que nós recebemos. E as brincadeiras são importantes porque elas nos treinam para os nossos papéis futuros da vida adulta. Então, se isso era uma brincadeira de imaginação infantil, conforme você vai amadurecendo, você vai tendo outras imaginações. Por exemplo, quando eu estudava odontologia, antes de estudar na UF, eu estudei no Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. E eu morava em Vaz Lobo e eu ia pro Recreio. E eu voltava todo dia, dava 2 horas e meia, era muito cansativo de ônibus. E o ônibus era muito lotado. Eu lembro que a gente pegava os ônibus e eles iam inclinando nas curvas. E eu ficava imaginando assim, caramba, eu já tava com 20 anos. Eu ficava imaginando, caramba, se esse ônibus cair, como eu vou fazer para salvar as pessoas? Onde é que tá a porta de emergência? Já sei, eu vou fazer isso se eu tombar, né? Eu vou fazer isso, vou salvar todo mundo. Também acontecia muito de, quando eu tava em algum prédio novo, eu ia pra sacada, pra varanda de algum prédio alto, eu ficava imaginando, caramba, se esse prédio começar a pegar fogo, como é que eu vou descer pelas varandas dos prédios, pelas janelas e salvando as pessoas em cada andar? Como é que eu vou fazer isso? Isso mostra o desejo dos homens, não apenas pela grandeza, mas mostra o desejo dos homens em ser o herói. E eu vou te falar agora uma coisa que nunca ninguém te disse. Sabe por que o homem quer ser herói? Só porque ele quer ser amado. Ao contrário do que muita gente pensa, o homem não quer ser herói para ter mais poder, destaque, status, não. O homem quer ser o herói porque ele quer ser amado. Nós fazemos grandes coisas na nossa vida porque nós queremos o merecimento de ser amados. E é por isso que eu me compadeço muito com os jovens rapazes hoje, porque eles têm um oceano de amor nos corações que só querem entregar a alguém. Mas a sociedade, além de ridicularizá-los, de puni-los, de humilhá-los constantemente, ensina as digníssimas a tratá-los da pior forma possível, a troco de nada. Tudo que um jovem rapaz quer hoje é ser amado. E é justamente isso que a sociedade se recusa a dar a ele. Então, sabendo disso, que esse é o desejo maior dos homens, por que tantas digníssimas reclamam da ausência masculina? Por que tantas falam que os homens não estão chegando, os homens eles não estão fazendo nada, os homens são bobos, são feios, têm cara de milão? Se os homens têm esse desejo de serem amados, por que eles simplesmente não estão chegando? É sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos tentar dar uma explicação definitiva sobre por que os homens não chegam. E eu vou usar esse vídeo dessa moça aqui para ilustrar essa questão. Ela está justamente, mais uma vez, como tantas digníssimas fazem, reclamando que, olha, acabou a era dos homens que chegavam nas digníssimas. Meu Deus, os homens enfraqueceram. Nós nos acostumamos a falar isso, a repetir esse chaval, nós vivemos uma crise de masculinidade. Quando, na verdade, o que nós vivemos é um desrespeito aos homens. Como C.S. Lewis fala, nós criamos homens sem peito e depois nos assustamos porque esperamos dele virtude. Como um homem vai ser virtuoso se ele foi criado em meio a uma sociedade que o condena, que o ridiculariza, que o fere constantemente? É impossível e é insensatez esperar uma atitude certa de alguém que você massacrou a vida toda e fez questão de ensiná-lo errado. Mas sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo e a gente vai voltar com algumas ponderações importantes no decorrer dele. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hello, galerita. Eu tô percebendo que a era dos homens que chegam nas mulheres tá acabando. Porque assim, né, de onde eu venho, antigamente, na época dos primórdios, era o homem que chegava na mulher.
E agora não, gente. Eu fui numa festa, Tá, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tentar entender aqui é que ela fala, não, na época dos primórdios, nos primórdios era diferente. E de fato era. E eu explico por que nos primórdios era diferente. Porque nos primórdios, os homens eles se preocupavam em ser nobres, bons, fortes, responsáveis. E no fundo, os homens ainda querem isso hoje. Porém, eles não precisavam lidar com as digníssimas, o tipo de digníssima que nós temos hoje. Hoje, ao contrário dos primórdios, nós temos digníssimas sem valor, digníssimas que não entregam para os homens nem a sua lealdade, porque a sua virgindade já foi entregue para qualquer um. Você tem digníssimas hoje infantilizadas que humilham homens com prazer apenas para ganhar status perante as suas amigas. Elas fazem questão de ridicularizar qualquer homem que chegue nelas apenas para poder se sentir bem. A forma de uma digníssima lidar com as suas inseguranças é humilhando homens, é ridicularizando, rebaixando, é desprezando os sentimentos que eles têm. Nós já conversamos anteriormente. Um homem chega num relacionamento, e os estudos comprovam isso, esperando o melhor de uma digníssima, enquanto uma digníssima chega num relacionamento sempre esperando o pior desse homem. Enquanto o homem olha para uma digníssima que ele se relaciona e busca nela as qualidades e as características que ele acredita que são boas para um relacionamento, enquanto ele tenta enxergar bondade e virtude, sempre uma digníssima que inicia um relacionamento, ela tenta enxergar nesse homem defeitos, erros, vacilos que justifiquem essa desconfiança pregressa com a qual ela entra em um relacionamento. Então a digníssima entra hoje já assumindo uma posição de inimiga. E não apenas isso, ela não tem o que oferecer para um homem porque ela já entregou para outros. Nem a virtude da pureza ela é capaz de entregar para o seu marido, porque ela simplesmente já entregou para outros homens. Antigamente, o homem, isso é uma prova, um homem quando ele chegava e queria um relacionamento com uma digníssima, ele precisava passar pelo pai dela antes. O pai dela fazia uma sabatina, uma avaliação, e eu defendo que hoje tem que ser feito assim ainda, tá? O rapaz passava por uma sabatina, uma avaliação para demonstrar valor, para que o pai pudesse dar o consentimento dele conversar com a filha. Porque a filha era pura. O pai tinha essa preocupação. Então os rapazes eles passavam por essa situação. E é interessante a gente notar uma questão importante também. Os estudos mostram que apenas os caras mais masculinos eram capazes de fazer isso. Como você tinha muitos homens masculinos, praticamente todos faziam. Por quê? Hoje nós sabemos que flertar com uma digníssima, conversar com ela, se esforçar para ser extremamente agradável, cria o que nós chamamos de escória metabólica. Né? Como se você estivesse na academia, a produção de ácido lático, quando você malha muito para a respiração anaeróbica, causa dor. Você produz também uma escória metabólica quando você interage romanticamente com uma digníssima no ato da conquista. E se você não for plenamente saudável, você tende a ficar se sentindo mal com isso. De fato, interagir com uma digníssima romanticamente pode levar os homens a se sentirem mal. Alguns até podem adoecer. Por isso que tantos homens hoje evitam, eles não querem. Por uma série de questões, existe uma baixa taxa de testosterona, não estou dizendo que é culpa deles. Nós temos vários motivos para que isso ocorra, principalmente porque eles não foram ensinados corretamente, têm uma mentalidade justa. E eles simplesmente ficam acabados. Eles não conseguem. Eles não conseguem mais lidar com isso. Então, para você ver o nível de dificuldade histórico que os homens enfrentavam para ter as suas digníssimas que eles amavam. E o que você consegue fazer uma comparação entre as digníssimas do passado, que eram valorizadas, com as digníssimas de hoje, que se degeneraram? A degeneração atual delas não é culpa masculina, mas é o desejo que elas sempre tiveram. Nós já conversamos aqui que as digníssimas tendem a ver pureza e castidade como uma obrigação da qual ela anseia se livrar. É um peso que ela quer se livrar, quer se libertar disso.
Enquanto o sonho masculino, você vai encontrar muitos homens que vão negar isso. Vão falar que não, mas o sonho masculino é ter uma digníssima honrada que o ame de tal forma que ele dedique a vida para cuidar dela. É o sonho que os homens têm. A maioria abandonou esse sonho porque ele tá vendo a realidade. Fala, pô, essas digníssimas simplesmente não valem a pena. Então o que ele fez? Se não vale a pena, eu paro de desejá-los. E seguem a vida sozinhos. Então, sim, mudou. Essa era acabou. Mas não por culpa masculina. O desejo ainda está no coração de todos os homens, está latente ali. Vocês, moças, que estragaram tudo. Esse final de semana, os homens olhavam, tipo, tinha um específico que ele olhava dentro do meu olho. Dava pra ver que ele queria ficar comigo e eu também iria ficar com ele fácil, só que ele não chegou. E eu fico muito bolada porque eu não vou chegar no homem, eu não sei chegar, eu não sei. Tá. Ela fala que estava numa festa e tinha um cara olhando ela no olho dela e o cara não chegou nela. Mas por que você acha que isso é necessariamente uma falha do homem e não representa uma falha em você? Talvez esse homem tenha feito uma avaliação sobre as suas características, sobre o que você demonstra ser pelo seu comportamento e pelo seu vestimento, que talvez ele tenha avaliado e não viu o valor que ele está buscando em uma digníssima. Claro que festa não é lugar de você encontrar o amor da sua vida. O amor da sua vida não vai estar numa festa. Mas os caras simplesmente não querem. Você percebe? O simples fato de um homem olhar para uma digníssima, não quero, já faz com que elas, coletivamente, falem que os homens estão frouxos, falem que os homens não fazem nada, os homens não são mais de nada. Não. Talvez o cara tenha te olhado e não viu valor em você. Não viu algo que ele queria para um relacionamento e te dispensou e tá tudo bem. Isso não torna ele o vilão. As pessoas têm o direito de não querer se relacionar com alguém em particular. Um homem, essa é a visão que nós temos como sociedade, que o homem tem que sempre aceitar a digníssima como o pacote de B.O. que ela está trazendo. Os homens não querem isso. Os homens, eles querem relacionamentos em que sejam beneficiados também. Não apenas beneficiados. Peraí. Vem cá. Quer ver o McQueen? Quer. Tá, a mamãe vai botar. Eu acho que essa fraldinha tá suja. Mamãe vai colocar pra você. Papai tá gravando. Dá tchau pras pessoas. Dá tchau. Dá tchau. Heitor também, vem cá. Dá tchau. Não bota a mão no teclado, senão dá problema. Isso. Dá tchau, tá gravando. Tchau. Vocês são lindos, sabia? Vocês são os meus orgulhos. Vou botar aqui. Mamãe vai botar uma coisa. Op. Uma pequena pausa. Desculpa, pessoal, mas vocês são muito importantes pra mim, tá? Vocês, aqui o que eu tô fazendo é meu trabalho. Vocês que estão me assistindo são importantes pra mim. Eu amo vocês. De todo o meu coração. Eu amo. Não tô dizendo isso da boca pra fora, tá? Eu amo vocês. Mas eu também amo minha família. Eu também amo meus filhos. E eu acho importante isso. A gente permitir que as crianças nos vejam fazendo as coisas. Eu sei que talvez alguns assistam isso e falam, pô, tá interrompendo, não sei o quê. Só peço um pouquinho de paciência. Caso vocês queiram, quando vocês forem pais, vocês vão entender como é importante a gente fazer essas pequenas pausas para permitir que os jovens interajam com a gente e vejam o mundo e a realidade. Então, voltando, provavelmente esse cara viu, olhou e falou, não quero esse BO aí não, deixa para outro se estrepar. Aí o que ela fala? Os homens, acabou a era dos homens que não chegam, não sei o que, eu não vou chegar, mas os homens estão sem atitude. Não. Talvez ele apenas não se interessou. Eu acho que são coisas que as moças precisam começar a ponderar. Nem sempre elas possuem o valor que elas acreditam ter. Nem sempre elas possuem a importância que elas pensam de si mesmas. E outra coisa, sabe? Olha o pensamento. Eu queria ficar fácil com ele. O homem sabe que se você fica fácil com ele, você fica fácil com qualquer um. O homem sabe que se você fica fácil com ele, isso significa que você já ficou fácil com vários. Homem de valor não quer isso. Um homem de valor não quer a sobra de outros homens.
O homem de valor quer alguém que ele possa olhar e falar, pô, isso aqui é importante pra mim. Não uma que foi fácil. Conversar, oi, tudo bem? Eu não sei, eu espero o homem chegar. Quando ele chega, eu se desenvolver uma boa conversa. Mas não, eles não estão chegando. Isso não tá acontecendo só na minha cidade, no meu estado, não. No Brasil inteiro. Porque eu também, quando fui no Rio ainda os gatinhos são mais atiradinhos, mas não. Hello, galerieta. Porque os homens, coletivamente, estão acordando, estão despertando, eles estão percebendo, falando, peraí, eu não preciso disso. Eu não preciso ser obrigado a aceitar isso. Eu não estou preso a uma dualidade de ser obrigado a aceitar isso ou ser infeliz com você ou ser infeliz sem você. Eu posso ser feliz sozinho. Eu posso encontrar um caminho que me leve à realização independentemente de relacionamentos. Os homens, eles têm essa capacidade, ao contrário das digníssimas. Nós já conversamos sobre isso aqui. O que dá felicidade para um homem é encontrar o seu propósito. Enquanto ele segue pelo seu propósito, ele se realiza. Uma digníssima só encontra felicidade quando ela serve um homem que está em um propósito. Como vocês acreditavam que tinham tanto valor e poderiam fazer o que fosse e a gente estaria sempre aceitando vocês de qualquer jeito, agora sofre as consequências. Porque se entregaram para tantos e agora os caras simplesmente não querem mais. E eu apoio essa decisão masculina. O homem não tem que aceitar qualquer uma. Eu estou criando os meus filhos, esses dois meninos que estavam aqui, eu quero que eles tenham uma digníssima que venha de uma excelente família. Eu sonho sonhos para eles. Eles não são obrigados a seguir os sonhos que eu tenho para eles. Não são. Mas eu, até então, sonho sonhos para eles. Não por eles, para eles. Eu quero preparar caminhos para eles. Eu me sacrifico. Eu faço de tudo. Eu não quero que meus filhos se envolvam com qualquer uma. Não quero. E eu vou ensinar esses valores a eles. Eu quero uma filha. Eu creio que Deus vai me abençoar com uma filha. E eu vou ensiná-la a ser uma menina valiosa, que ela vai se guardar até o seu casamento. Ela vai ser a menina mais bonita do mundo. Talvez a gente não consiga ter mais filhos. Hoje eu tô emotivo. Mas eu creio que Deus pode fazer um milagre. E me dar mais. E eu creio que Deus um dia vai me dar uma filha. E eu vou ensiná-la corretamente. Como ela tem que ser. Falei que amo vocês, mas hoje eu tô emotivo. A vida precisa ser mais do que safadeza. A vida precisa ser mais do que promiscuidade. A promiscuidade cansa. Viver da depravação cansa. E os homens estão se cansando disso. Os homens estão se cansando do caminho que as digníssimas escolheram ter. Vocês precisam, moças, tomar vergonha na cara, manter as pernas fechadas e começar a aprender a serem virtuosas mais uma vez. Porque se isso não acontecer, vocês vão ficar sozinhas. E eu vou ter uma participação nisso, porque eu vou ensinar isso até o fim da minha vida. Eu vou ensinar que um bom homem nunca se relaciona com uma qualquer. Uma digníssima tem que ser a representação visual dos valores de um homem. Nós temos textos sobre isso. Como vocês sabem, nós temos uma aba posts aqui. Eu coloco textos diários sobre masculinidade, família, relacionamentos. Nós falamos sobre muita coisa. Temos 300 textos já. 300?
Não, acho que 300 não. 200 alguma coisa. Nós vamos fazer um ano ainda de canal e tem texto diário. Deve ter 200 alguma coisa. Procurem esse texto aqui na aba post. Vocês vão gostar. O conteúdo lá é muito bom. E lá tem todas as fontes. Tá? Todas as coisas que eu afirmo tem as fontes lá disponibilizadas. Então é isso, sabe? Os homens estão despertando. E eu dou graças a Deus por isso. Falar rapidamente sobre o nosso LivePix. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são entregues, nem todos os meus vídeos são monetizados. Eu estou respondendo a 13 investigações policiais, né? Essa 13ª agora está sendo mais uma da Polícia Federal. São 2 investigações da Polícia Federal que eu estou sofrendo. Nenhuma das investigações são por causa dos meus vídeos, são todos por causa dos meus posicionamentos dos textos que eu escrevo, que por um acaso estão na aba posts. Esses textos fundamentando a liderança masculina, defendendo o papel do homem que homens devem ser honrados, foi considerado pelo Ministério Público Federal um crime, mandou a Polícia Federal me investigar e eu vou ter que dar explicações sobre por que eu defendo o papel do homem na sociedade. Então, se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar, faça uma contribuição no valor que você acha justo, que está no seu coração, por meio do nosso LivePix. Tá no comentário fixado e na descrição do vídeo. Faça isso porque você vai estar me ajudando bastante a pagar advogado, pagar meu transporte para outros estados. Eu tenho que eu tenho que fazer participar do inquérito, você tem que responder um monte de coisa. E são em outros estados. O próximo agora eu vou ter que ir em Niterói, na sede da Polícia Federal. Vou até tirar foto um dia. Vou mostrar aqui, tô na sede, sendo investigado mais uma vez. E vou botar aqui na aba post. Mas se você gosta do meu trabalho, então faça essa contribuição voluntária. Você vai estar me abençoando bastante a enfrentar esse assédio jurídico. Esse assédio jurídico de 13 investigações tem como finalidade me falir financeiramente. Esse é o objetivo. Eles querem me falir. Mas a gente vai continuar enfrentando e vamos bater de frente. Quero falar sobre nossa área de membros. Como vocês sabem, nós temos uma área de membros. Os meus vídeos te formam moralmente, a minha área de membros te forma intelectualmente. Então, se tornando membro a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Você vai ter um ambiente para falar livre de censura, você vai fazer amizades importantes e o mais importante. Todos os meus vídeos aqui eu falo de estudos. Esses estudos estão disponibilizados para os membros do canal. Então, se você quer ter acesso a todas as fontes de tudo que eu falo, e a muito mais conteúdo, são 4 anos de conteúdo diário lá, se torne membro a partir do nível 2. Você vai gostar muito. Eu vou te mostrar coisas que as pessoas não falam. Como, por exemplo, você sabia que as digníssimas, elas asseiam, tem que mudar a palavra, né? Elas asseiam muito mais que os homens. Você sabe que elas fazem né? Vamos esperar um pouquinho. Agora a gente continua. Eu mudei um pouquinho no início também. Tanto quanto os homens, ninguém fala sobre isso. As pessoas tentam esconder esses fatos, esses estudos. E eu estou trazendo fatos agora que mostram a verdade. E a gente bate de frente. E é por isso que eu sou tão odiado assim, pelos mimimistas ideólogos que usam a força do Estado para me calar. E a partir do nível 3, você vai ter o benefício do nível 2 e, por exemplo, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books com conteúdo voltado para o seu desenvolvimento pessoal. Nós falamos muito sobre o desenvolvimento psicológico, a psicologia de homens digníssimos e como é totalmente diferente, como não se relaciona em nada, cara. Por exemplo, um mesmo traço de personalidade causa efeitos antagônicos em homens e digníssimos. Por exemplo, a amabilidade. Quanto mais amabilidade as pessoas pontuam, se for homem, se torna esquerdista. Se for digníssima, se torna conservadora. É por isso que eu falo que homens eles não podem ser gentizinhos. O homem muito gentil, ele vai virar esquerdista invariavelmente. Então, são traços de personalidade que nós fomos moldando do Big Five. E vou te mostrar que como os homens sentiram os mesmos medos, anseios, dores que você sente, angústias, sonhos, foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E eu vou te mostrar como esses homens usaram isso para pavimentar o caminho da grandeza. Eu vou transformar a sua vida. Se torne membro do meu canal a partir do nível 3, se você quiser, ou nível 2, que você escolhe. Quero falar também sobre a nossa patrocinadora, Heavy Subs. Opa! Você tem que ir, cara, gastar o seu dinheiro com você. Investir seu dinheiro em você, na sua academia, malhando. E você vai comprar o seu Whey Super Treino, na sua creatina, no site da Heavy Subs. Comprando no site deles, você vai ter acesso ao nosso
Perdão. Comprando no site deles, você vai utilizar o nosso cupom FURIA. Utilizando o nosso cupom FURIA, você vai ter um desconto excelente na sua compra e vai estar contribuindo para o nosso crescimento nas mais variadas mídias sociais em que estamos presentes. Então, compre no site da Heavy Subs, torne o deus grego que você merece, fique fortão, você merece ser o homem que você sonhou, cara. E você vai estar me ajudando bastante. Tá bom, pessoal? Me ajudem a sair do Shadowban, compartilhe esse vídeo nos grupos de discussão, coloque nos grupos que você faz parte, compartilhe com amigos, é importante. Sem vocês eu nunca vou conseguir crescer, tá? E tudo que eu estou fazendo é graças a vocês. Abraço, pessoal.